Você sabe o que é sistema endocannabinoide? Sabia que não atender a esse sistema vital pode causar grandes problemas à sua saúde? O sistema endocannabinoide, nomeado de acordo com a planta que levou à sua descoberta, é talvez o sistema fisiológico mais importante envolvido em estabelecer e manter a saúde humana. O sistema endocannabinoide é uma sofisticada rede de neuromoduladores, chamados canabinoides endógenos. Foi descoberto enquanto os cientistas tentavam entender os efeitos da cannabis em humanos. Ainda há muito do que não sabemos sobre esse sistema. O que se sabe é que o nosso corpo é cheio de receptores de canabinoides e produz moléculas correspondentes que causam os efeitos físicos e psicológicos. O termo endo vem de endógeno, que significa originado ou produzido dentro de um organismo, tecido ou célula. Canabinoide se refere ao grupo de componentes que ativam esse sistema em particular. Imagine as células receptoras do corpo como cadeados, e cada cadeado tem sua chave correspondente, moléculas químicas chamadas agonistas. O sistema endocannabinoide é feito de duas células receptoras principais, CB1 e CB2. As chaves agonistas desses receptores são os canabinoides, que são produzidos no corpo. Os canabinoides são os mensageiros químicos naturais do corpo. Mesmo que haja vários, todos cabem em duas categorias, endógeno e exógeno. Canabinoides endógenos são produzidos naturalmente pelo corpo e interagem com os receptores de canabinoide para regulação de funções básicas como humor, apetite, dor, sono, entre outros. Os exógenos são os canabinoides que vêm de fora, tradicionalmente encontrados na cannabis, como o THC, tetrahidrocannabinol, e o CBD, canabidiol. Quando consumidos, eles interagem com o sistema endocannabinoide para produzir efeitos físicos e psicológicos dentro do corpo. Chamamos de sistema endocannabinoide essa série de receptores celulares que respondem a certos tipos de agonistas. Dois receptores celulares primários compõem o sistema endocannabinoide. Os receptores CB1 são encontrados em todo o corpo humano, mas a maioria se encontra no cérebro e na medula espinal. Eles estão concentrados em áreas que são associadas a comportamentos que eles impactam, como no hipotálamo, que é responsável por regular o apetite, e as amígdalas, que influencia na memória e no processo emocional. Os receptores CB2 estão geralmente concentrados nas células imunes e na periferia do sistema nervoso. Quando ativados, eles reduzem as inflamações. Como vimos, canabinoides produzidos naturalmente pelo corpo humano são chamados de endocannabinoides. Eles são criados dentro de ácidos graxos, como ômega 3. Os dois mais bem estudados são a anandamida. Foi o primeiro endocannabinoide descoberto por cientistas. O seu nome é derivado da palavra sânscrita ananda, que significa felicidade. Está mais concentrada nas partes do corpo, longe do cérebro. E o 2-araquidonilglicerol, conhecido como 2-AG. Estes estão mais concentrados no cérebro. Esses endocannabinoides são chamados de neurotransmissores de ordem curta, que significa que eles só sintetizam quando o corpo sinaliza que eles são necessários. Os endocannabinoides podem se acoplar a outros receptores além do CB1 e do CB2, como por exemplo ao TRPV1, receptor potencial transitório de vaniloide tipo 1. Embora o organismo seja capaz de fabricar seus próprios canabinoides, o sistema endocannabinoide pode ser suplementado por fitocannabinoides, encontrados em plantas como a cannabis, equinácea e linhaça. Desde a sua descoberta, o sistema endocannabinoide tem se tornado o alvo principal de pesquisas medicinais, já que há muitos efeitos e muito potencial terapêutico para o corpo humano. Nos últimos 20 anos, foram publicados cerca de 20.991 artigos científicos encontrados no PubMed relacionados a cannabis cannabinoide. Isso é uma média de mais de 2 publicações por dia. Este número ilustra o presente interesse científico e o investimento financeiro em compreender mais sobre a cannabis e seus componentes. A primeira vez que ingerimos endocannabinoides é ainda quando bebês, pois essa substância está presente no leite materno, promovendo um bom desenvolvimento e evitando doenças.
Canabinoides exógenos. Diferentemente dos endocannabinoides, os canabinoides exógenos, assim como os da cannabis, entram no seu corpo, permanecendo assim por muito mais tempo. THC. Pesquisas mostraram que o endocannabinoide THC se junta a ambos os receptores CB1 e CB2 e os afetam da mesma maneira que um endocannabinoide os afetaria. Os efeitos do THC são geralmente considerados psicológicos. Mas, além disso, é comprovado que o THC ajuda as dores crônicas, náuseas, apetite, asma, glaucoma e o câncer. O CBD não se junta a nenhum receptor e, em vez disso, trabalha inibindo enzimas hidrólises das amidas de ácidos gordos, FAAH, uma proteína de fundamental importância para a metabolização dos endocannabinoides. A enzima FAAH é responsável por destruir estes endocannabinoides, controlando a sua permanência, que previne e diminui a quebra de anandamida, possivelmente o endocannabinoide mais crucial no corpo. Isso resulta em acúmulo de anandamida no cérebro. Enquanto todos sabemos que o THC obviamente causa efeitos psicológicos, o CBD age no nível fisiológico e seus benefícios medicinais estão apenas sendo descobertos. Sabemos que o CBD ajuda a inibir o crescimento de tumores, reduzindo e prevenindo inflamações e náuseas, diabetes, estresse pós-traumático, esquizofrenia, artrite reumatoide, epilepsias e doenças cardiovasculares. Também serve como antipsicótico, anti-ansiedade e até mesmo como analgésico contra espasmos musculares e dor neuropática. Concluímos que o mau funcionamento do sistema endocannabinoide pode promover o desenvolvimento e a manutenção de transtornos psiquiátricos, como a depressão, as fobias e os transtornos de pânico. Assim, espera-se que os agonistas de CB1 ou os inibidores da hidrólise de anandamida exerçam efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Estudos futuros devem considerar: primeiro, o desenvolvimento de antagonistas de CB1 que não possam ultrapassar facilmente a barreira hematocefálica. Segundo, alterações no equilíbrio da sinalização de CB1 versus TRPV1, receptor de vaniloide. Terceiro, o sítio alostérico do receptor de CB1. E quarto, o envolvimento potencial do receptor de CB2 na regulação do humor. Similaridades notáveis na ação endocannabinoide em animais e seres humanos torna provável que os novos princípios farmacológicos podem encontrar seu caminho na prática clínica. Vale mencionar que, devido aos seus efeitos analgésicos, antieméticos e tranquilizantes, a erva cannabis sativa tem sido utilizada com propósitos medicinais por séculos. Além disso, as preparações da cannabis, tais como a marijuana, o haxixe ou o skunk, possuem um longo histórico como drogas de abuso. São descritos como efeitos típicos da cannabis, amnésia, sedação e sentimento de bem-estar, descrito como felicidade.